E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. Bom, esse é o segundo episódio do nosso projeto Ginástica e Conhecimento e o tema do vídeo de hoje é trazer um pouco mais de informações sobre uma modalidade ginástica, mais especificamente a única modalidade da FIG, a qual não tem características competitivas em sua essência. Se você não viu o episódio número 1, clica aqui no card aqui em cima para você poder ser direcionado para o vídeo. Então, hoje vamos falar da ginástica para todos, essa modalidade tão grande e tão tradicional dentro da Federação Internacional de Ginástica. Também conhecida por GPT, é uma modalidade extremamente inclusiva, então neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa modalidade, um pouco do seu contexto histórico e como se trabalha com ela. Mas o que é a GPT no final das contas? Mas a GPT trabalha tudo? Pode tudo? O que eu tenho que trabalhar? Ah, mas eu não tenho base de ginástica, eu posso fazer mesmo assim? Mas é ginástica, é dança, é exploração de aparelhos, é o que no final das contas? Existem muitas dúvidas sobre o que é essa modalidade, o que ela trabalha, quais são os objetivos, quais são os conteúdos e muito mais. Então aqui vai ter um pouquinho dessas explicações para que você que está trabalhando com a GPT, está iniciando o seu trabalho e está um pouquinho perdido, espero que esse vídeo te ajude pelo menos se direcionar um pouco. A GPT ela tem crescido bastante nos últimos anos aqui no nosso país e muito se deve a algumas instituições as quais estão promovendo essa modalidade. Já ouvi de algumas pessoas as quais estão começando o trabalho que estão um pouco perdidas, que não sabem muito bem como trabalhar com isso, e eu entendo que dá um pouco de confusão justamente por a GPT ser uma modalidade extremamente abrangente em questão de repertório motor. Então calma que eu vou fazer um resumo aqui de como que é essa modalidade, como que ela se construiu e ainda está se construindo e o que geralmente a gente trabalha numa aula, num trabalho de GPT. Para falar mais claramente sobre a GPT, eu trouxe aqui algumas definições. Dentre elas, um livro ao qual eu gosto muito, que é esse livro aqui, chamado Ginástica para Todos, Elaboração de Coreografias e Organização de Festivais. E nessa obra, no prefácio, tem uma citação muito interessante do próprio autor. Suas características integradoras, seu conceito de permitir o envolvimento de todos, as possibilidades de expressão universal, sem qualquer tipo de restrição, permite-nos afirmar que essa atividade é a base da educação física. Então, só por essa definição, a gente já consegue ver o caráter massificador, o caráter integrador da ginástica para todos, porque ela tem realmente essa característica de ser mais inclusiva e que permite envolvimento de diferentes tipos de pessoas, independente de sua idade, seu nível de habilidade em questão de ginástica ou em questão de prática corporal, dependente de seu gênero. Então é uma modalidade que permite que todo mundo participe. Então esse livro aqui ele é bem legal porque além dele definir a GPT, ele também dá um panorama de como que é a modalidade, como que ela funciona e também quais são os caminhos que se pode seguir. Então é um livro super legal e super instrutivo. Outro livro super interessante também específico sobre a GPT é esse livro aqui, Temas Emergentes em Ginástica para Todos, que tem um parágrafo super legal na apresentação, que diz o seguinte: engloba a pluralidade das modalidades ginásticas, mas também se banha na expressividade dos elementos de dança e do teatro. Entendemos que justamente aí reside sua potência. Afinal, quanto menos restrições, num contexto mais favorável à criação, novas possibilidades surgem e outras janelas coloridas se abrem. Então, mais um parágrafo simples, pequeno, mas que resume tudo o que é a GPT. Tem bastante coisa aqui para ser explorada nesse livro, então é outra indicação que eu dou que é específica para essa modalidade. Bom, então afinal o que é a GPT? É uma prática inclusiva e integrativa que visa a exploração corporal por meio de atividades
ginásticas e não ginásticas. Ela tem por objetivo a promoção do bem-estar, do lazer e da interação social, além do trabalho coletivo. Ela anteriormente recebia o nome de ginástica geral. Esse nome, ainda hoje, ele é conhecido e em algumas vezes ele até é utilizado. Por que o nome mudou? Segundo a FIG, essa alteração representa a importância que essa modalidade tem, sendo ela a base para todas as ginásticas da FIG. E esse nome dava mais a entender a sua própria abrangência, o para todos, que mostra que não há restrições em nenhum aspecto, nem idade, nem nível, nem aspectos físicos, nada do gênero. É literalmente para todo mundo. Vamos contextualizar historicamente então um pouco como que a GPT foi surgindo. A GPT não tem uma data específica de quando ela entrou na Federação Internacional de Ginástica, porém a FIG ela justamente foi construída com esse aspecto de não competição. Então, como eu disse no vídeo anterior, pode ser que a GPT ela tenha surgido dessa ideia e tenha sido construída e modificada ao longo do tempo a partir dessa ideia da FIG. Mas temos algumas datas históricas aqui para vocês. Em 1950 foi criada a Ginastrada. A Ginastrada é um evento mundial de ginástica para todos. Então é um grande festival. Ela foi criada em 1950, só que a sua primeira edição foi acontecer só em 1953. Em 1978, oficialmente é fundada a Comissão Gimnastrada. Só que um ano depois, em 1979, essa comissão muda de nome e ela se torna Comissão Especializada em Gimnastrada e Ginástica Geral. E é aí que se oficializa o nome dessa modalidade em ginástica geral, 1979. Apenas em 2007 é que o nome ginástica geral muda para ginástica para todos. Bom, vamos para a parte de conteúdo, do que tem dentro da ginástica para todos. A GPT ela é composta por 4 preceitos, os 4 pilares da modalidade, que são conhecidos também como os 4 Fs: Fun, Fitness, Friendship, Fundamentals. O Fun, a questão da diversão. Todas as atividades de GPT elas têm que visar o divertimento. Tem que ser atividades legais, interativas, tem que ser atividade que você promova com uma certa diversão. Não estou dizendo aqui que a GPT não é uma modalidade séria, muito pelo contrário, ela é extremamente séria, só que a GPT ela visa quebrar um pouco desse tradicionalismo de treinamento. Então as atividades elas têm um pouco mais dessa característica de divertimento, independente da idade. O fitness, que é a questão do condicionamento. Estamos trabalhando uma modalidade esportiva. Estamos visando, além do aprendizado de movimentos, também uma melhora das capacidades físicas. Então, o condicionamento ele é extremamente importante. Aí essa questão depois, o quanto de condicionamento eu vou trabalhar com o meu grupo vai variar de acordo com o seu público. E aí vai depender dos objetivos do seu grupo também. Porque os trabalhos de GPT, eles variam de grupo para grupo. São grupos totalmente diferentes e que têm demandas totalmente diferentes. Cada grupo tem uma característica e essa característica ela vai sendo construída ao longo do tempo. A questão do friendship, que são os nossos laços de amizade e companheirismo, que também é um aspecto muito marcante na GPT. Como falado anteriormente, a GPT tem muita interação. Independente se o movimento é individual, dupla, trio, grupo, tem que ter esse trabalho de estreitar os laços de companheirismo entre os participantes do grupo. E o quarto F, o Fundamentals, que é o que dá a cara para a ginástica, que são os fundamentos. E que é um fundamento? Um fundamento é uma ação motora que caracteriza os movimentos, rotações, saltos, deslocamentos, apoios. Estes são, por exemplo, fundamentos da ginástica. Por exemplo, uma rotação é uma ação motora que vai caracterizar o rolamento. Então, os fundamentos das diferentes ginásticas devem ser trabalhados nas aulas de GPT. Então, não é só trabalhar qualquer coisa. Tem que ter ginástica. A utilização desses movimentos em conjunto, de forma individual, explorando de diferentes formas, em diferentes planos e em diferentes tipos de formação no espaço ao qual se está treinando ou apresentando.
Ok, eu já entendi que é uma prática inclusiva, que permite que todo mundo participe, mas qual que é o objetivo? Qual que é a essência dessa modalidade? Tem modalidades ginásticas que o seu fim muitas vezes é a competição, ou não, mas é um dos caminhos principais. Qual é o caminho que a GPT segue? Bom, a essência da GPT é a composição coreográfica. É a junção dos 4 Fs com a exploração de materiais e de outros tipos de artes corporais, utilizando-se da criatividade com o fim de criar sequências ou composições, criações com esse fim coreográfico, para muitas vezes apresentação em festivais. Os festivais não têm característica competitiva, apenas demonstrativa, e existem diversos tipos de festivais ao redor do mundo. Alguns exemplos aqui no Brasil. Aqui em São Paulo nós tivemos e temos a Gimpa, que é a Ginastrada Paulista, o Festival Gin Brasil, que é um festival nacional de ginástica para todos, e nós temos também o Fórum Internacional de Ginástica para Todos, ao qual tem noites de festivais e também tem diversos tipos de acontecimentos nesse evento, como por exemplo, cursos, mini-cursos, apresentações de trabalhos científicos e as apresentações coreográficas que são nas noites durante todo o evento. Existem diversos outros festivais que acontecem no Brasil, falei um pouquinho dos principais, mas tem outros que acontecem ao longo do ano e em diferentes regiões. Agora, no mundo, existem diversos festivais nacionais, continentais, mas os principais e os que são organizados pela FIG são 2: World Gym na Estrada e World Gym for Life Challenge, um com característica demonstrativa, um com característica competitiva. A Gym na Estrada, ela é um festival enorme de ginástica para todos, é um dos eventos de GPT ao qual tem o maior número de ginastas participantes. Ela é o maior evento da FIG em número de ginastas. É considerado ginasta todo e qualquer participante do evento que faça uma apresentação coreográfica. Atualmente, a Ginastrada acontece quadrianualmente. E o World Gym for Life, como já falado no primeiro vídeo, teve a sua primeira edição em 2009 e tem característica de competição. É um sistema bem diferenciado em questão de pontuação. Os grupos que participam, eles são avaliados por alguns critérios. Dentre eles, o trabalho criativo, a exploração do espaço de apresentação, o tema, a música, a utilização de materiais, dentre outras características. Então este é um resumo sobre o que é a GPT. Por a GPT não ter restrição em nenhum sentido, nem de idade, nem de habilidade, nem de gênero, todos os grupos de GPT são diferentes uns dos outros. Nenhum é parecido. Cada um deles explora alguma coisa diferente e o que vai definir o que cada grupo vai explorar com mais afinco é justamente as características das pessoas as quais estão nele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do tema. Caso tenha alguma pergunta, dúvida, sugestões, deixe aqui nos comentários. Também pode me seguir nas redes sociais. Todas as referências usadas nesse vídeo vão estar aqui na descrição. Se curtiu o vídeo, deixe o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam saber e possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!